Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Zé, do Entrevista Descomplicada. E hoje estou trazendo mais um episódio aí para vocês, que agora a gente vai falar especificamente de como identificar pontos de melhoria em processos seletivos, né? E aqui o importante é a gente frisar aqui os pontos de melhoria, né? Como a gente vai melhorar e tal, em todo o processo que a gente fizer, né? Como identificar quais são os problemas e achar a forma de melhorar em cada uma dessas frentes, tá? E primeiro eu quero falar o porquê isso é importante, né? Por que é importante identificar os pontos de melhoria, né? Então, assim, o principal ponto aqui é você saber exatamente quais são os pontos onde você pode melhorar quando você passa por um processo seletivo. Porque eu tenho muitas vezes, eu acho que, pelo menos eu, né, eu acredito que você também, já tenha passado por vários processos seletivos, né, se preparado e tal, estudado, entendido um pouco da empresa, né, conversado com os entrevistadores, e no final sempre recebe aquela resposta negativa, né, mas sem saber o porquê, sem saber o porquê, né. E aí a gente fica no escuro, né? A gente passa por todo o processo e tal, fala com todas as pessoas e tal, acha que a vaga vai acontecer, né? Que a proposta vai acontecer e acaba que no final, né? Você recebe aquela resposta de não, sem saber o motivo. E aí fica a pergunta, né? Como é que você pode melhorar uma coisa se você não sabe exatamente o porquê daquela coisa aconteceu, né? Qual foi a razão daquilo, né? Se foi algum ponto no seu currículo, se foi algum ponto na sua entrevista em si, né? Na comportamental. Como você pode melhorar para o próximo, né? Que aí a gente perdeu, né? Não tem o que fazer, né, com esse, né? Mas como a gente pega o aprendizado desse processo aqui e transfere para o próximo, né? E para isso o principal ponto, né? É você identificar o que de fato aconteceu, tá? E é isso, né? Uma vez você identificando o que aconteceu, você pode adaptar o seu discurso para uma nova tentativa, né? Um novo processo, né? Uma nova seleção e levando os aprendizados que você teve desse aqui para o próximo. E eu acho que é isso que é importante, né? Porque é uma etapa de melhoria contínua, né? Cada vez mais que você melhora e tal, em tese, melhor vai ser a sua próxima processo de seleção e finalmente você consegue a vaga que você está querendo, né? E aí, eu quero trazer para vocês aqui as formas de identificação, né? Assim, como você pode identificar, então, na sua etapa, né, na sua jornada de seleção, como você pode identificar quais são os pontos e tal que te bloquearam especificamente alguma das etapas, né? E aí eu trago duas formas, né, principais para você fazer isso, e aqui eu vou falar principalmente da primeira, né, que é perguntar ao entrevistador, né. Isso aqui é bem óbvio, né, pessoal? Então, se acontecer alguma coisa, né, porque a gente não pergunta, mas o fato é que tem dois pontos aqui que são importantes. Primeiro, as pessoas não fazem, né, eu vejo muita gente simplesmente não perguntando, né, e o fato é que não custa nada, né, perguntar para a pessoa que está assim, entrevistando você, né. E segundo, que é a forma mais direta, né, de você saber o que está acontecendo, né? Então, assim, se a pessoa for preocupada, né, com o candidato, preocupada como o candidato evolui, não só com um processo de seleção específico em si, mas com a evolução do candidato, pode ser que ela dê um feedback, pode ser que ela chegue e fale o que aconteceu de fato, né? Mas para isso, pessoal, é importante você ter em mente como perguntar, né? Porque no final das contas, esse que é a chave da coisa, né? Ou seja, como você pergunta no final das contas, né? E aí eu trago para vocês aqui um modelo de currículo, né? Um modelo de currículo não, um modelo de e-mail que você pode usar para perguntar, tá? E aqui é uma resposta genérica, tá? Mas o fato é que essa resposta aqui, ou seja, na verdade esse e-mail aqui, ele acontece depois que você recebe a resposta de negativo, né? Então, provavelmente você fez o processo, né? Você vai receber um e-mail lá falando, muito obrigado pela sua participação e tal, a gente agradece e tal, mas a gente vai seguir com outro candidato, enfim. E aí é importante você mandar esse e-mail para a pessoa com quem você falou, né? Então, se você chegou na etapa de entrevista e tal, você falou com, por exemplo, o responsável da área, né? Você pergunta, posso entrar em contato com você depois e tal? É possível? Será que tem um e-mail para compartilhar e tal, se eu tiver alguma dúvida adicional? E aí, quando você receber resposta negativa, você vai encaminhar esse e-mail para ele perguntando, né? E aí perguntando o que aconteceu. E aqui é importante o tom do e-mail, né? Assim, primeiro, nunca pode ser um e-mail agressivo, né? Você não pode chegar, não, pô,
como assim eu não entrei e tal? Cara, eu sou o cara melhor, né? Porra, eu tô puto com esse negócio e tal, não, tem que entrar. Mas assim, cara, o fato é que já aconteceu, muito provavelmente não vai mudar, né? Essa decisão. E o fato é que você extrair o melhor possível do que aconteceu e da situação, né? Então, assim, esse e-mail tem que ser, primeiro, assim, eu trago isso aqui, né? Primeiro agradecendo, né, a oportunidade. No final das contas, eles deram a oportunidade de você falar, né? Você chegou nas entrevistas e tal. Mas, assim, nunca esquece de agradecer a oportunidade, né? Falar o que você aprendeu, né? E se você tiver algum aprendizado específico, né? Se você chegou e aprendeu alguma coisa diferente, alguma coisa sobre o negócio, você pode mencionar aqui, né? Mas o fato é linkar, né? Linkar isso aqui. Ah, eu aprendi muito e tal, espero estar aberto para novas oportunidades no futuro, né? E linkar com a próxima fase, né? Que é de fato a pergunta do feedback, né? E aí eu trago aqui, né, uma resposta genérica, né? Pô, muito obrigado pela oportunidade, aprendi bastante com o processo seletivo, espero ser considerado novamente para uma oportunidade futura. Nesse caso, né, no caso de ser considerado para uma oportunidade futura, é possível compartilhar algum tipo de feedback mais detalhado sobre a decisão, ou seja, a decisão de não seguir para frente ou não me considerar para a vaga? E aí você diz, né? E de fato é verdade, né? Sem dúvida isso vai me ajudar bastante no meu desenvolvimento profissional, né? Porque você vai pegar esse fato aqui, né? E vai tentar entender e tentar melhorar em cima dele, né? E no final, de novo, agradecendo, né? Agradecendo pela oportunidade, afinal de contas, de fato, eles deram uma oportunidade para você se expressar, né? Para você falar. Então isso é um e-mail padrão, né? Que, novamente, não custa absolutamente nada, né? Você mandar e às vezes cai até bem, né? Às vezes o cara até lembra e tal, de você falando, não, cara é legal e tal. E vai que no futuro existe uma nova oportunidade, eles te considerem para isso, né? E aí você ainda cria um relacionamento, né? Com o entrevistador, né? Então o entrevistador é que é o teu currículo, né? Então, assim, vamos supor que você conversou lá com várias pessoas, né? Conversou com o responsável pela área, né? Que, sei lá, o gerente, o diretor da área que iria te contratar. Você cria um relacionamento com ele, que inclusive pode abrir portas e tal lá no futuro, né? Se você mandar outros e-mails, enfim, se o cara for super responsivo, gostou de você, pode ser que no futuro gere uma oportunidade novamente para você, né? Novamente, não é o foco aqui, né? Acho que o principal foco, assim, o ganho imediato que você teria é de fato ter uma descrição sobre o que aconteceu, né? Sobre o porquê você não ter seguido, para usar para um outro processo, né? Novamente no futuro. Mas existe essa possibilidade também, né? Então, novamente, não custa absolutamente nada mandar esse e-mail, né? Novamente, você já tem o e-mail padrão aqui, né? Copiar e colar, mas eu acho que vale a pena, né? Para esse caso. Só que qual é o ponto, né? Qual o problema, né? Os problemas de perguntar o feedback, né? Simplesmente você pode não ter resposta, né? Então várias empresas e tal simplesmente tem por política e tal não responder, não dar nenhum tipo de feedback, né? Então assim, no máximo você vai ter o não aqui, né? Ou o zero, né? Você não vai ter nenhum tipo de resposta, né? Sobre a coisa, e é normal, eu diria que aqui provavelmente está 90% das empresas, né? Nenhuma das empresas vai dar resposta, só dá aquele e-mail padrão, né, de resposta, obrigado e tal, sorte na sua jornada futura, esse tipo de coisa, né? O segundo pode ter respostas genéricas, né? Então é novamente aquele e-mail, né? Ah, não, assim, a gente está procurando outro candidato e tal, a gente achou um outro perfil que é mais interessante, né? Outro perfil, geralmente é isso, né? Então, assim, eles não vão te dar muita informação, né? No final das contas, isso é aquela resposta assim padrão que ele está enviando para todo o candidato, né? Ele não está enviando especificamente para você, né? Então, não necessariamente é um problema que você tem, na verdade, né? Ou não necessariamente é o problema que eles identificaram na entrevista. Isso aqui é simplesmente aquele e-mail padrão que você recebe, né? Geralmente do RH e tal, da área de recrutamento, e que diz plenitude, né? Diz que, ok, a gente está procurando outro candidato e tal, então você acaba não podendo usar muito sobre isso, né? E segundo, e terceiro, desculpa, respostas não específicas, né? E eu diferencio dessa aqui porque essa aqui, para mim, o que eu quero dizer é que é uma resposta genérica que é aplicada para todo candidato, né? E aqui quando eu digo respostas não específicas, né, é muito provavelmente o cara, né, a pessoa que estava recrutando para a vaga, né, ou seja, o responsável da área que te respondeu isso. Então, assim, necessariamente é uma resposta direcionada para você, mas ainda assim não é específica, né?
não é aquela resposta que fala, cara, não, é exatamente por esse ponto. É mais uma coisa para consolar o candidato, né? Um e-mail de consolação, vamos dizer assim. E o cara manda falando, ah, não, legal, gostei do seu perfil e tal. Mas diferente dessa aqui primeira, né, que é uma resposta padrão, que provavelmente é o RH que manda, essa aqui é uma resposta que o recrutador, né? Desculpa, pessoal. Recrutador. Ou seja, a pessoa que está contratando que mandou para você. Tá? E aí eu diria que isso aqui é o quê? Talvez 9% de todos os e-mails, né? Então, desculpa aqui, seria mais ou menos 90, né? Desculpa, 9% não, aqui eu diria que é mais ou menos uns 5%, aqui eu diria que é uns 4% de todos os e-mails. Tem 1%, né, dos e-mails de resposta que de fato são feedbacks genuínos, né? Feedbacks genuínos. E aqui, assim, vou dizer que, cara, eu recebi muito poucos, assim, são poucas as empresas e tal que de fato consideram candidato e tal, olham o candidato e tratam o candidato com o respeito que ele deve, né, que é devido ao candidato, né? O cara se preparou para aquilo e tal, é estressante, né? Uma coisa que não é fácil de se fazer, né? Esses processos e tal, você fica sempre naquela apreensão, se preparou, muita gente ficou à noite fazendo case e tal, estudando sobre a empresa. Eu acho que no mínimo o que eu esperava era uma resposta genuína deles, né, das empresas, que, novamente, em 99% dos casos não acontece. E por isso eu respeito bastante as empresas que de fato chegam e respondem, não, a gente não gostou por causa desse ponto aqui, esse fit cultural acho que não foi legal, e principalmente por causa de um aspecto A do seu currículo, ou você não estava preparado para vaga específica, né, para posição específica que a gente estava que a gente estava contratando, por causa desse motivo, motivo 1, motivo 2, enfim. Uma resposta que de fato agrega para você para o próximo nível, né? E aí, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês que, novamente, esse aqui foi o primeiro caso, né? A primeira forma, né? Ou seja, perguntar pro entrevistador o que aconteceu. Mas existe uma outra segunda forma que você pode usar, que não necessariamente se suporta, né? Ou depende da, da resposta do entrevistador, né? Que isso é muito mais do conhecimento do processo seletivo em si, né? Ou seja, como você entende o processo seletivo, né? Entende as fases do processo seletivo e como você usa isso a seu favor, né? Então, assim, a segundo método é exatamente esse, né? Análise do processo seletivo, né? Entender quais são as etapas do processo seletivo, o que está acontecendo em cada uma das fases, né? Então, para isso, você precisa entender primeiro, de forma geral, quais são as formas, né? Quais são as etapas de um processo seletivo, né? E aqui são são os 4 principais pontos, né, de qualquer empresa, né, qualquer processo seletivo. É claro que cada empresa assim, vai ter um número de etapas diferentes, né, para cada uma dessas fases, mas no geral todo o processo seletivo se divide em 4 fases que são sequenciais, né. A primeira fase é a fase de análise do currículo, né, e aqui a empresa vai pegar e analisar o seu currículo. Ela vai chegar e falar, cara, olha só, esse currículo aqui tá ok, ele tem as experiências que a gente precisa, tá? Então é muito tocado pela fase do RH ou pela área de RH ou pela área específica da vaga, né? Que o cara, né, ou o RH vai ver, ou então o cara vai ver, cara, não, vamos supor que é uma área de finanças e tal, por exemplo, analista de controladoria. Então aqui o cara vai ver, né, o responsável da área vai ver se você tem o seu currículo tem as experiências, né, ou as habilidades que ele precisa, né, e provavelmente vai encaminhar para o RH, ou ao contrário, né, o RH já tem uma visão prévia do que aquela vaga precisa, né, tem o briefing, né, que eles chamam da vaga, e vai encaminhar para a área específica, vai falar, cara, a gente acredita que tem esse candidato tem um potencial, né, para isso, você quer falar com ele. Mas enfim, é normalmente uma conversa entre essas duas frentes aqui, tá? Logo depois tem a fase de entrevista comportamental, né? E essa aqui é geralmente com RH. E aí o que ele vai ver aqui, né, nessa fase? Ele vai ver se você tem um fit cultural, né? Então provavelmente o RH vai ter uma lista, né, de valores lá e ele quer saber se você compartilha daqueles valores, né? Então
assim, não é uma conversa específica sobre a vaga, o conhecimento sobre a vaga que você está aplicando, né? Até porque o RH muitas vezes não tem aquele conhecimento, né? Ele tem o conhecimento da empresa e tal, da cultura da empresa. Então não é isso que eles estão procurando nessa fase, né? Eles estão procurando para saber se você é um potencial funcionário daquela empresa, dado os valores da empresa, né? A cultura da empresa, certo? Terceira fase, né? Então aqui é a fase número 1, 2. A terceira fase aqui é a entrevista específica, né? E aqui sim, né? Primeiro ela é tocada a entrevista específica, né? Como a gente falou, e geralmente tocada pela pessoa responsável pela vaga, né? Pelo gestor da vaga, né? E aqui sim, né? Ele vai considerar conhecimentos específicos, né? Então assim, ele já vai ter olhado o teu currículo, né? Ele vai ter visto e tal as suas experiências e tal, o que você fez, o que você deixou de fazer, e ele vai chegar e falar, cara, não, legal, essa é uma pessoa que é um potencial, né, candidato para minha vaga, só que eu tenho algumas dúvidas aqui sobre algumas passagens e tal, alguns conhecimentos específicos, né, então passagens do currículo, conhecimentos específicos, né? E ele vai usar essa oportunidade para tirar essas dúvidas, né? Ele vai conversar com você sobre, cara, pontos específicos do seu currículo, né? E conhecimentos, novamente, específicos, né? Imagina que você está aplicando novamente para uma vaga de contraloria, né? Ele vai querer saber se você teve experiência sobre isso, o que você conhece dessa área, né? O que você já fez dentro dessa área, né? Então, diferente disso aqui, né? Que é uma coisa muito mais comportamental. Aqui ele vai cuidar muito mais de conhecimentos, né, específicos. Ele vai abordar a parte comportamental também e tal, mas é muito mais voltada para a área em si, né? Então, novamente, né, tem valores da empresa, né, valores gerais da empresa que todo funcionário deve seguir, mas assim, se você chegar para uma área específica, ele vai esperar que você tenha valores específicos dessa área, né? Então, valores gerais da empresa pode ser a resiliência, foco em resultado, enfim, e valores específicos. Vamos supor que você está indo para uma área de controladoria, né, dentro de finanças, e ele vai querer que você seja uma pessoa analítica, por exemplo, né, que é uma pessoa boa com números, né. Então ele vai analisar isso aqui e principalmente as experiências que você teve que suportam a sua candidatura para essa vaga, certo? Né, a etapa número 3. E aí na etapa final, é a etapa de proposta, né? Que no final das contas cara, ele gostou, né? Você passou por todas essas etapas aqui, ele gostou de você, ele vai fazer uma proposta, ele vai chegar e falar, cara, não gostei e tal, a gente queria trazer você, quando você pode começar, principalmente, né? Qual o seu salário e tal, quanto que você vai ganhar nessa oportunidade, né? O que você vai fazer e quanto vai ser a tua compensação no final das contas, né? E aí é importante você entender essas etapas aqui para entender esse segundo método, né, que é a análise do fluxo do processo seletivo. Tá? E aí eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que é muito mais fácil você entender através do exemplo do que entender do processo. Né? E aí esse exemplo, basicamente, eu gosto de contar a história de uma amiga minha, né, a Mayara. O que acontece? A Maia, ela, cara, estava fazendo vários processos seletivos, né? Ela tinha mandado, acho que para umas 8 ou 9 vagas e tal, e estava sempre bombando, né? Em todo o processo seletivo ela bombava, ela bombava. Ela chegou para mim, pô Zé, me ajuda aqui e tal, me ajuda a identificar aqui o que está acontecendo. Eu tô fazendo várias entrevistas e eu não tô indo para frente e tal, eu quero ver. Eu quero que você dê uma olhada no meu currículo, né? Ela pediu para olhar o currículo dela. Ela falou, cara, olha o meu currículo porque eu acho que tá acontecendo alguma coisa e tal, não sei o que tá acontecendo e tal. Tô mandando as vagas, né? Mandei mais de 8, mais de 9 posições e tal, então sempre bombando, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu falei, não, beleza, vamos conversar, Mayara, né? E eu chamei ela, né, pra gente tomar um café, pra olhar o currículo dela e tal, dar umas dicas, né? E aí ela começou a falar. Eu falei, cara, mas o que você quer? Ela falou, não, eu quero que você olhe o meu CV, né? Eu quero que você olhe o meu currículo, porque tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não sei o que é. E eu comecei ali o currículo, eu, cara, não vi nada assim, muito distante, né? Nada muito fora do normal, né? Inclusive estava muito bom o currículo dela, né? Ela tem uma formação super boa, estava estruturado, né? E esse é o ponto mais importante. A gente tem um vídeo aí depois, pessoal, se vocês conseguirem ver sobre estrutura de CV, que é super importante e tal, para você comunicar, né?
de forma clara, né, o teu currículo e tal, as tuas experiências, e aí o vídeo ele diz todas as etapas, né, como você estruturar e tal, como você pensar nas suas experiências, né, como contar aquilo. Depois vocês conseguirem, vocês podem ver esse vídeo também, que é super legal, né. Mas enfim, eu olhei o currículo dela e tal, tava super legal, tava super estruturado e tal, tava de boa. Eu falei, pô, mas Mayara, me conta mais então do processo. Ela falou, cara, toda vez que eu chego aqui, ó, nessa entrevista e tal, né, toda vez que eu tô falando, na primeira, ela não falou na verdade, toda vez nessa etapa, né, o que ela falou foi, toda vez que eu chego na entrevista lá com a RH eu bombo. Aí eu perguntei pra ela, pô, Mayara, então, mas por que então a gente está olhando o currículo? O teu problema não é o currículo, o problema é esse aqui, ó, a entrevista comportamental. E por que o problema não é currículo? Porque toda vez que você manda o currículo, você é chamado para entrevista. Ou seja, o problema não é o currículo. Na verdade, o teu currículo está muito bom, né? O problema é o que você está comentando aqui dentro dessa fase, dentro da fase de entrevista comportamental. E aí vocês entendem agora por que é importante você entender esse processo? Porque a Mayara estava perdida, ela estava achando que era o currículo, estava editando o currículo dela, né? Mexendo no currículo, botando outra coisa a mais, coisa a menos, e no final das contas o problema não era o currículo, o problema era aqui, ó, o que ela falava dentro das entrevistas. Por quê? Dessas 8 ou 9 vagas, eu acho que ela foi chamada para umas 7 entrevistas, ou seja, o currículo dela estava muito bom. O currículo dela estava excelente e tal, de 8 e 9, eu não lembro se eram 6 ou 7, eu sei, eu não lembro, já tem um tempo que eu falei com ela, mas assim, da maior parte dos currículos que ela mandou para a vaga, ela era chamada para entrevista. O problema era aqui, ela bombava quando ela chegava e conversava com o cara, né? E por isso que eu acho que esse exemplo é legal para você ilustrar esse ponto aqui, né? Para a gente ilustrar esse ponto, porque se você tem ideia de todo o processo e em que etapa você está bombando, você sabe mais ou menos, né, sem a necessidade do entrevistador, sem a necessidade de perguntar o feedback para ele, o que está errado, o que pode melhorar dentro do teu currículo, né? Então, novamente, a Mayara mandou, cara, vários currículos aqui, né? Foi chamada para umas 6, 7 entrevistas e chegava aqui na entrevista comportamental, ela bombava. Ou seja, qual era o ponto aqui? É principalmente a questão do alinhamento cultural, né? Ou seja, ela chegava aqui, beleza e tal, o pessoal via o potencial dela no currículo dela, mas chegava aqui e ela bombava porque, cara, ela não entendia a cultura da empresa, não conseguia expressar aquilo de uma forma clara pro entrevistador e ele acabava bombando. E a mesma coisa, pessoal, imagina andando para frente, imagina que ela tenha passado, pô, foi, mandou o currículo, chegou na entrevista comportamental, foi, passou disso aqui, chegou na entrevista específica e bombou. Bombou, né? E aí, como você usa esse fluxo aqui para entender o que está acontecendo? Bom, se ela passou pelo currículo e tal, um currículo legal, entrevista comportamental, foi bem. Entrevista específica, provavelmente é um conhecimento específico para aquela vaga, certo? Que ela precisa melhorar. Alguma coisa ali, né? Provavelmente ela não tinha, era uma vaga que precisava de mais experiência, talvez, era uma vaga que era diferente da área de que ela tem experiência, costumais, né? De onde ela costuma trabalhar. E ela não tinha um conhecimento específico para aquela posição que a pessoa estava procurando. Né? E, pô, imagina que ela passou por todas essas etapas aqui e chegou na proposta final, né? Novamente, o que aconteceu aqui nessa proposta final e tal para ela não receber a posição? Legal? E aí, pessoal, eu vou passar para vocês então quais são os principais pontos, né, de cada uma dessas etapas e o porquê dessa. O porquê o que pode acontecer em cada uma delas, né? Que é o que a gente estava falando antes, né? Então imagina que você mandou o currículo e simplesmente não foi selecionado, né? Não te chamaram para uma entrevista, né? O que pode estar acontecendo? Pode ser primeiro a descrição das suas experiências, né? Então, quais experiências que estão lá estão de fato relacionadas com a vaga? Ou seja, o que você mandou lá, o que está descrito no teu currículo é interessante para aquela posição? Ou tem correlação com aquela posição? Segundo, talvez até tenha relação, mas você não está muito estruturado, né? Você não está conversando, não está convencendo o entrevistador de que as suas experiências são relevantes para isso. Isso é muito provavelmente um problema de estrutura. E aí, novamente, tem um vídeo lá de estruturas, né, do CV, que eu recomendo vocês verem, né, que fala exatamente como você deve pensar, né, o teu currículo de forma a deixar ele estruturado e claro, para que você comunique aquilo que o entrevistador está procurando no final das contas, tá? Mas beleza, vamos supor que você chegou, mandou, chegou na segunda etapa, que é a entrevista comportamental.
né? E aqui nesse caso, o que acontece normalmente, se você bomba, é a questão de valores, né? Ou seja, o RH, que é a parte que faz a entrevista nesse momento, ele não tem conhecimento específico e tal da vaga que você está aplicando. O que ele vai ver aqui são os valores da empresa como um todo, né? Então, se você de fato bombou nessa etapa, muito provavelmente ele estava procurando alguns valores que você não apresentou ou não demonstrou durante a entrevista, né? E então, assim, é importante você comunicar esses valores, né? Primeiro entender os valores que a empresa está procurando, né? Assim, isso é um trabalho que tem que ser prévio, né? E aí a gente vai fazer um vídeo especificamente de como achar esses valores também, né? Mas é um trabalho prévio em que você vai entrar no site das empresas e tal e perguntar quais são os valores que a empresa busca um candidato. E aí você tem que expressar esses valores dentro das suas histórias. Dentro das suas histórias, né? Chegar e falar, cara, não, olha só, um valor foca no resultado, não. Assim, cara, meu último emprego eu era super focado, era da área de vendas, por exemplo, e tal, então era sempre medido por relação aos resultados, inclusive eu sempre entregava resultado a mais do que era cobrado na minha vaga. Enfim, você tem que justificar quais são os valores que você tem, né? E quais são a interseção, né, dos valores que você tem com os valores da empresa, né? Porque você não vai ter 100% dos valores alinhados, muito provavelmente não, né? Mas, assim, dentro dos valores que são mais fortes dentro de você, quais são os valores que são interessantes para aquela vaga? E é isso que você precisa falar na entrevista, tá? Nessa etapa especificamente com o RH. Terceiro ponto, né? Supondo que você passou aqui, foi para a próxima etapa, né? Se você bombou nessa etapa, é o que muito provavelmente está acontecendo, né? É que eu diria que é 80% dos casos, né? Tem outros casos que são empatia com a pessoa, enfim, mas eu diria que 80% deles é o conhecimento específico para a vaga, tá? Ou seja, imagina que você é um cara da área de vendas e está aplicando para uma área de planejamento. Ou seja, você tinha um conhecimento específico para essa área de planejamento? Aqui é uma área de vendas é muito focada em resultado, muito focada no processo em si, que enquanto numa área de planejamento, de repente você precisa ter habilidades analíticas e tal, mais fortes, enfim. Você precisa ter conhecimento, né? Às vezes o cara até pede, sabe, dentro de planejamento, eu quero alguém que já tem experiência em planejamento, né? Então você precisa de experiência também nessa área. E aí o que pode acontecer é que você não tem as experiências que de fato estavam que eram pedidas, né, para essa vaga específica, né? E aí o lance aqui é você entender, né, ou seja, ler a descrição da vaga, ler a descrição da vaga para que você está aplicando, e entender quais das suas experiências passadas atendem ou explicam ou endereçam essa descrição, né? Então, ainda vamos supor nesse caso, né, você está fazendo planejamento, né, você está aplicando para uma vaga de planejamento enquanto você era de vendas. E aí, apesar de você ser muito focado no relacionamento com o cliente, muito focado em número em si aqui dentro da área de vendas, o que você pode dizer para justificar, né, uma área de planejamento é chegar e falar, cara, não, olha só, eu era muito focado em números, estava muito no relacionamento, fazia visita ao cliente, mas eu toquei um projeto aqui dentro da área que era para organizar toda a área de vendas e tal, então assim, eu fiz muita parte de planejamento aqui também, planejar quais eram os controles que a gente já tem aqui dentro dentro do meu time e tal, dentro do time como um todo, como é que eu ia organizar o time, enfim. Você fez um trabalho de planejamento dentro da área de vendas, mesmo não sendo o seu trabalho principal aqui, mas que esse trabalho é diretamente correlacionado com essa área aqui de planejamento, entendeu? Então, assim, como você pensa as suas experiências focadas dentro da proposta da nova área, né? Do que você tem que precisar fazer na nova área, né? E aqui na área de proposta, né? Então imagina que você fez todas essas etapas, chegou aqui na área de proposta, né? Na etapa de proposta, e aqui, assim, a gente não consegue identificar muito dessa área, né? Assim, os dois principais pontos é que, na verdade, eu coloquei aqui, que é você versus outros candidatos, né? Então, muitas vezes você chegou lá, fez tudo que devia fazer, mas tinha um candidato que tinha mais experiência e tal, um candidato que conhecia um pouco mais da área e tal, um candidato que teve mais empatia. Assim, você não consegue tirar muitos insights disso aqui, né? Porque, no final das contas, é uma corrida e alguém chegou lá e tal, por algum motivo específico, conseguiu a vaga, né?
Um outro que às vezes acontece, né, já aconteceu comigo, é a compatibilidade de salário, né? Então é importante, assim, antes de todo o processo, você ter ideia de quanto você quer ganhar exatamente e chegar e falar, cara, eu estou disposto a negociar até tal valor, mas além disso, não. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes acontece de ter dois candidatos e tal, às vezes o cara até curte você, né, mas tem um outro candidato lá que tem uma experiência quase igual à sua e ganha, sei lá, 50% menos, né? Aceita um salário 50% menor. Assim, o cara fatalmente vai escolher por esse cara, né? E por isso que é importante você ter em mente quanto você quer ganhar de salário e quanto você está disposto a negociar. E aqui eu não digo simplesmente para você diminuir o seu salário, não. É você chegar e falar, cara, o meu salário é tanto, é X, e cara, eu não sei, eu não aceito ganhar menos que isso, eu quero ganhar pelo menos 10% a mais, entendeu? E aí você explicar o valor, né, o porquê, né, durante a conversa, né. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, o candidato ele vai perguntar no início da conversa, né, principalmente o RH vai falar com a pretensão salarial, né, aqui, e você vai dizer a sua pretensão salarial, mas se o cara está de fato interessado em você, muito provavelmente quando você chegar aqui nessas equipes, nessa etapa aqui, né, na etapa de entrevista específica, ele vai perguntar novamente qual a tua pretensão salarial. E entende, né, que a maioria das vezes, a maioria não, o budget da área sai do gestor da área, né? Então ele é a pessoa que de fato vai dizer qual o salário e tal, vai dizer o quanto ele está disposto a pagar para você. E aí se ele perguntar qual a tua pretensão salarial, já é indicativo que ele, cara, quer contratar você, gostou do seu perfil, né? E inclusive ele vai bater nesse cara aqui, nesse RH, vai chegar e falar, não, cara, eu gostei desse cara e tal, quero trazer mesmo ganhando mais e tal, porque de fato é ele que vai definir, o budget sai da área dele, né? Então, assim, é importante, super importante você ter essa alinhada, né, com a tua pretensão salarial e deixar claro para ele qual é o seu valor, deixar claro para esse cara, não, olha só, eu tô 10% a mais porque, cara, eu tenho bastante experiência e tal, eu gosto do que eu faço e tal, e, assim, eu não me vejo fazendo tanta coisa, assim, eu consigo agregar bastante valor para a área, para tua área especificamente, entendeu? Porque, no final das contas, é ele que vai tomar essa decisão aqui, muito mais do que o RH, tá? Mas de fato o que acontece muitas vezes é que às vezes tem dois caras muito iguais, né? A gente não consegue se diferenciar muito do restante, e aí ele vai optar pelo mais barato. Ele vai falar, cara, dando esses dois budgets, dando essas duas pessoas aqui com experiências quase similares e tal, essa pessoa está cobrando 50% a menos, né? Eu vou com ela. Então é importante, assim, novamente, ter em mente qual é o teu salário, qual é a tua pretensão salarial, quanto você está disposto a negociar, e chega e fala, se você gostar bastante da vaga, chega e fala, não, assim, não é nem, pô, salário não é nem o principal fator para tomada de decisão, né? Mas me oferece a vaga, eu estou disposto a negociar, deixa aberta a negociação, tá? Mas tenha em mente isso aqui para você depois não ficar frustrado, né? Sair ganhando muito menos ou ser ou tá muito abaixo da sua expectativa, porque senão lá na frente o que vai acontecer é que você vai se frustrar, ainda que consiga a vaga, né? Você vai ver que você podia ter pedido mais e tal, e acaba que não rolou por causa disso. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, pessoal, eu acho que era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Aqui eu só vou dizer aqui para vocês a questão do site, né? A gente está com o nosso site aí de pé, né? Então é uma entrevista descomplicada. Se você achou interessante o nosso papo aqui, por favor, pode compartilhar aí com quem mais estiver precisando. Eu acho que cada vez mais a gente tem que difundir isso aí para que as pessoas não caiam mais nessas etapas, nessas ciladas aí, que são vários processos seletivos e tal, e sem saber o que está acontecendo, sem saber como se comportar, né, dentro desse processo para conseguir a vaga. A gente também tem um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, então, por favor, se você achou interessante aí, compartilhe com mais gente, beleza? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.